Eu gosto muito da história de você ter vendido seu carro para cobrir uma Copa do Mundo. Cara, foi em 2010. Eu tava no Espírito Santo e eu tinha certeza que eu queria ir embora, que eu queria morar numa grande cidade. Um amigo meu que trabalhava comigo na Band, lá no Espírito Santo, falou pra mim, ó, eu tô indo de motorhome pra África do Sul. Eu e os meus amigos, se você quiser ir. Cheguei em casa, falei, como? Não temos grana, não vou chegar pra minha mãe e falar assim, daí 10, 15, 20 mil reais. Só que a gente tinha um golzinho. Aí eu falei, vamos vender o carro. Aí minha mãe... Sua mãe topou? Toparam. Minha família topou, assim. Vamos ver o que essa menina tem na cabeça. Tá bom. Mas meu poder de convencimento era muito bom. Meu pai faleceu em 2012. Imagino, pra vender o carro da família, com certeza. Meu pai falava assim pra mim, isso diz muito sobre o que eu sou. Ele falava assim, cara, uma hora ela vai te convencer. Meu pai falava, você é terrível, você faz tudo o que você quer. Fui pra África do Sul, fiz um blog na época. E aí fiz essa cobertura de 30 dias. E a gente levou camisas do Brasil, trocava pra gente dormir nos estacionamentos de boate, porque não tinha onde dormir. E aí quando eu volto, eu dou a segunda notícia pra minha família. Foi embora. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Olho no Olho. E hoje eu tô com a convidada que não tem medo de sair da zona de conforto. Vendeu o carro para cobrir Copa do Mundo? Já vendeu. Sair da maior emissora do país e se aventurar no digital? Ela vai. Assumir o Clube do Coração quando todo mundo falava, não assume? Não tem problema. Hoje ela teve coragem e veio olhar no meu olho. Bárbara Coelho. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Wacker. Prazer estar aqui com você. Olho no olho com você, eu sou corajosa mesmo, né? Eu diria maluca, mas tudo bem. É o caminho, corajosa, maluca, aí depende da interpretação. Mas é um prazer estar aqui com você. Tô muito feliz que você tá aqui, de verdade. Obrigada, também. Eu fiz essa pergunta pro Galvão quando ele veio. Acho que eu vou perguntar pra todo mundo que já foi da Globo e por muito tempo e saiu. Como é que é a vida fora da Globo? Você já descobriu? Eu tô descobrindo. Ainda tô me adaptando à nova rotina, né? Porque quando você escolhe jornalismo esportivo, a sua família, você mesmo, seus amigos esperam que o sucesso esteja atrelado a trabalhar numa grande emissora. Então esse é o caminho que eu chamo de convencional da minha geração. Foi buscar oportunidades na Band, na Record, na Globo. Eu bati na porta real das emissoras pedindo oportunidades, sabe? Então quando eu cheguei ali, é como se eu tivesse dito para mim mesma, cheguei, conquistei, consegui. E agora? E agora eu estou redescobrindo um sucesso e uma carreira que acontece fora dali também. Que ali não é uma verdade absoluta, é uma crença, que é ótima. Eu fui muito feliz nesses 12 anos de Globo, eu fui muito feliz nos projetos que eu abracei, no meu amadurecimento profissional. Mas chega uma hora que você olha e entende que chegou no teto. E eu acho que isso tinha que ser tratado com um pouco mais de naturalidade. Você acha que você chegou no teto de verdade? Na Globo, dentro? sim. Por quê? Porque eu estava segmentada no esporte, o projeto para mim era ser comentarista, e eu não sei o que essa função ia me trazer de tão novo, de tão desafiador, porque eu sempre fui uma comunicadora que fala de esporte. Eu fui repórter, eu fui apresentadora, eu fui comentarista, eu nunca me defini numa função. Vou até te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Conta. A ESPN me chamou uma vez para uma entrevista. Quando? Isso foi na época que a Gabi Moreira entrou, foi a vaga dela para repórter. Lembro, faz tempo isso 2013 talvez. Por aí, logo depois eu fui para o Sport TV, mas não tinha Sport TV ainda. E aí beleza, e aí quando eu fui entrevistada na ESPN, ali no papo, né, eles me perguntaram o que eu queria ser. Aí eu falei, não sei. Você não sabia? Porque eu gosto de comunicar, eu gosto de falar de esporte, mas eu posso ser repórter, eu posso ser apresentador, eu posso ser comentarista, eu não tenho uma função, eu nunca me apeguei a uma função. Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder pra mim. Do tipo assim, o que você quer ser, o que você quer fazer, qual é a função que você quer ocupar? Eu acho que isso é muito limitante. Eu quero trabalhar com esporte. Enfim, não soube responder. Depois de um tempo, foi a Gabi que foi, super talentosa, competente, falei com ela, encontrei com ela, falei, caraca, a Gabi tava concorrendo nessa vaga também e tal. Aí falei com o Cícero Mello. Ele, Bárbara, quando você não soube dizer o que seria, o que você queria, eles também ficaram sem saber, porque a função era de repórter. Ele não falou de uma forma que as pessoas interpretaram mal. Sim, mas claro. É como se eu não estivesse apta, de repente, naquele momento para aquela função. Sim. Só que como a vida é curiosa, né? Depois eu vou pro Sport TV,
Lá eu assumo diversas funções diferentes e hoje eu tô na Cazé e eu não tenho uma função, eu não me vejo com uma função na Cazé TV. Eu sou host de transmissão porque é a função que me apresentaram para eu trabalhar hoje. Mas amanhã ou depois eu posso ser flecheira em grandes coberturas, eu posso assumir uma bancada como comentarista. Eu comunico, eu falo de esporte, é diferente, sabe? Entendi. Até um pouquinho falando sobre isso de comentário, você sempre foi uma apresentadora que comentava do Esporte Espetacular, você fazia isso, você fazia o Redação Sport TV comentando. Aí eu te pergunto, como é que a Cazé TV chegou em você? Como é que você pensou, falou, talvez esteja na hora de sair? Eles iam fazer uma mudança no Esporte Espetacular, você sabe disso. Sim. Falei sobre isso algumas vezes na coluna. Você até mandou uma mensagem, você me dá trabalho, hein? Nossa, o que essa loura me dá trabalho é brincadeira, você não tem noção. Surgindo as fofocas, ele só me vem assim, oi, você me dá muito trabalho. Exatamente. Continue dando trabalho, é bom pra mim. Não, é bom, é ótimo, né? Não tem problema. E aí surgiu essa mudança quando me comunicaram, disseram que tinha um outro plano, uma outra carreira para mim, seria de comentarista. Me trouxeram isso com muito entusiasmo, porque achavam que o meu perfil tinha tudo para, dentro desse segmento, fazer uma carreira muito sólida e de muito sucesso lá dentro, só que eu não me vejo assim. Eu queria te fazer uma pergunta, mas é comentarista de transmissão ou de programa? Você de transmissão. De transmissão? Esse era o plano. Enfim, não era para estar em programas, porque em programas eu já estava. Aí eu não aceito. Eu falo, olha gente, não é isso que eu quero. Veem o que vocês têm para mim. Nessa do veio o que vocês têm para mim, rolou a possibilidade de ir pro fechamento do Sport TV como comentarista. Só que eu ia seguir como comentarista, eu não queria perder vamos falar de função híbrida, que é apresentar e comentar. E aí, poxa, eu conheço o Michele, eu conheço o Fábio Medeiros, que é diretor da Cazé TV desde a época de esporte interativo. Então é natural que você converse com as pessoas. Começou a vazar, as pessoas começam a me perguntar. E aí eu tive um café com o Fábio, perto da minha casa, e ele sentiu que eu estava aberta, na troca ali no café, e ele me volta com uma proposta. E no que ele volta com uma proposta, minha mãe estava muito doente, então foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Vamos entrar daqui a pouco no sono. Foi muito, muito, muito difícil, mas a proposta me entusiasmou, porque o Fábio me conhece de muitos anos, ele me deu a primeira oportunidade no Rio, no esporte interativo, e eu entendi que eu ia conseguir seguir criando projetos, que eu ia conseguir ampliar o meu público e ampliar a minha marca. Ele não me trouxe um plano, olha, segue isso aqui, a gente está te dando uma vaga de apresentador. Ele me trouxe uma porta aberta para que eu pudesse buscar o meu lugar, para que eu pudesse criar outras coisas. Aí eu falei... É a hora. Mexeu comigo, e se mexeu comigo, eu sou muito intensa, né? Assim, que se mexer comigo e se eu achar que faz sentido, eu vou sem olhar para trás. Essa sou eu. E você não tá olhando para trás nem um minuto? Não colhei. Isso não é ingratidão, tá? Não, sim, eu claro. tenho muito carinho pelo que eu vivi lá. De verdade, assim, cara, eu vejo uma galera que sai, que fala mal, que fala sobre coisas que, enfim, passei por isso, por aquilo. Toda empresa, ela te apresenta dificuldades. E as dificuldades que eu passei na Globo são completamente, na minha visão, naturais de processos ali, de aprendizado, de amadurecimento pessoal e profissional. E eu sou muito grata, tenho grandes amigos, então assim, nunca me tocou, sabe? Ai, será que eu tomei a decisão certa? Nunca, não tive esse sentimento. Tem uma questão que eu acho que você é da geração que o esporte da Globo fez esse movimento, e eu acho que você também faz esse movimento, de ter um esporte mais atrelado ao entretenimento. Você acha que esse é o caminho da mídia esportiva no Brasil, ir mais para o entretenimento? Obviamente que tem análise séria, mas vou usar o termo que a Cazé TV adora, a resenha é o caminho, você acha? Eu acho que as pessoas querem se identificar com você. Porque aí depende. Em alguns momentos a gente vai fazer uma coisa mais voltada para o entretenimento e uma parte dessa história a gente vai ser muito boleiro. A gente vai ser técnico, a gente vai se falar de termos mais do esporte, a gente vai ser CDF. Mas as pessoas querem se identificar com você. Então hoje eu acho que as pessoas que me acompanham na Cazé TV, elas gostam do trabalho da Bárbara, mas elas gostam da Bárbara. É diferente. E eu acho que é isso que mudou. Quando eu comecei a fazer jornalismo esportivo, né, na faculdade, trabalhos e tal, a gente tinha aquela coisa do TP, a maneira de... Eu nunca vou esquecer como a faculdade tentava me ensinar a maneira de mexer minhas mãos. Não, você era boa.
Você não né, boa. Vac? Meu Deus do céu. A gente passou por isso. Opa. Essa geração que tá aí não tem ideia do que é. Eu, quando comecei a trabalhar, pediam pra eu cortar meu cabelo, pra eu aparentar uma coisa mais séria. Curtinho, Chanelzinho. Meu Deus. As pessoas diziam pra mim que aquilo traria mais respeito, mais credibilidade. E eu acho que hoje em dia a gente vive um movimento inverso. Então a pessoa ela vai gostar de você / seu trabalho. E é por isso que a Cazé TV, na minha opinião, ela tem tanto engajamento. Ela tem muita audiência, ela virou uma máquina, a gente tem muita audiência, mas eu acho que o que de maior potente que a gente produz é engajamento. Perfeito. Bárbara, falando em se identificar, durante a Copa do Mundo de Clubes, você decidiu falar o seu time. Você não era uma pessoa que falava abertamente sobre o seu clube do coração. E ainda tem esse tabu, hoje em dia até um pouco menos, mas sempre teve esse tabu do qual é o time da apresentadora, do Fernando Vanucci, do Galvão. O Galvão falou aqui que era católico, apostólico e rubro-negro. Você é fluminense. Sou Você é fluminense. das Laranjeiras. Primeiro preciso te perguntar, como é que o Fluminense entrou na sua vida? O que você decidiu falar? Ou foi a emoção, na verdade? Foi um pouco isso? Não, eu já brincava. Brincava com os amigos. Um dia eu vou sair do armário, eu chamava isso de sair do armário. Um dia as pessoas vão conhecer um traço da minha personalidade e vão se surpreender. E isso é uma coisa que aconteceu, tá? Eu cheguei na Cazé, muita gente que trabalha comigo achava que eu era muito mais séria. E chegou lá, você era outra coisa? Eu não sou zero séria, assim. Eu conheço um pouquinho a Bárbara, então eu sei que você é realmente... Dá pra ver nada. Dá pra ver nada. Eu falo palavrão, eu converso com todo mundo, sou da resenha, sou do pagode, sou da cerveja, sou super aberta, mas não é essa impressão que as pessoas tinham de mim. Enfim. Eu comecei a torcer pro Fluminense ainda ali na adolescência, infância, adolescência. Comecei a torcer pro Fluminense quando o Fluminense estava na Série C, né? Quê? 99. Aham. Pra você ver como é amor. É uma parada mesmo. O Fluminense não é uma coisa que eu vou falar bem assim, trazer uma riqueza de detalhes como se eu tivesse feito uma escolha consciente. Foi totalmente uma paixão. A maneira que o clube sempre expôs sua marca, a torcida. Eu sempre achei que tinha a ver comigo, assim, com a minha maneira de ver a vida. Você lembra da sua reação naquela arrancada de 2009? Lembro. Eu já trabalhava no Espírito Santo e o Flamengo estava para ser campeão e a gente para cair. Então, assim... E pra quem não sabe, lá em Vitória e do Espírito Santo tem flamenguista, vascaíno, Fluminense pra caramba. Muito torcida do Fluminense. Você balança na árvore e cai os 15. Exatamente. Dos dois, né? Exato. E aí eu trabalhava na TV Capixaba de lá, que é uma afiliada da Band. Da Band, isso. E aí eu tava nas ruas. Enfim, eu entrevistava torcedores, a gente fazia muito ambiente. Vai no bar lá, vai no bar do Flu, vai no bar do Flamengo. E nesse dia eu fui para um bar lá que tinha as duas torcidas e, nossa, eu quase tive um treco, assim, no jogo, né, que não rebaixa o Fluminense, o jogo de Curitiba. Sim. Enfim. E aí eu acompanhei muito de perto, quando dava, eu ia pro Rio ver os jogos. E, enfim, teve essa loucura. E foi uma loucura na Copa do Mundo de Clubes. Como é que foi ali? Porque você saiu do armário na Copa do Mundo de Clubes. Eu lembro que no início teve muito uma repercussão de... Como assim ela é Fluminense? Aí depois as pessoas começaram a entender, especialmente acho que no jogo histórico contra a Inter de Milão. Como é que foi aquilo? Então, primeiro que eu acho que as pessoas deveriam conhecer esse meu outro lado. Porque a Bárbara apaixonada por esporte é uma Bárbara de arquibancada. É uma Bárbara que torce, que chora, que vibra, que sofre. E quando eu entendo que o caminho é a identificação, eu não posso abandonar isso porque eu acho que a minha carreira pode ser comprometida. Isso para mim é uma crença muito limitante sobre a nossa profissão, né? Não me diminui em nada, pelo contrário, triplica a minha responsabilidade, porque agora, como todo mundo sabe que eu sou, qualquer coisa que eu vou falar pode se transformar numa coisa muito maior do que merecia ser. Então eu vinha, né, buscando, vou revelar, como eu revelo, eu tinha pensado num post, eu falei, vou esperar o momento certo, aí vem a Copa do Mundo de Clubes. Eu já tinha falado no Charla Podcast, repercutiu bastante, já tinha dado uma viralizadinha. E quando chega na Copa do Mundo de Clubes, eu viro host de transmissão dos times brasileiros. E quando eu chego no Fluminense, eu tenho muitas portas abertas lá. Eu conheço o presidente, eu conheço pessoas que trabalham no clube há muitos anos, eu conheço roupeiro, massagista, todo mundo, porque todo mundo me conhece também. E aí aquela campanha do Fluminense histórica, os jogadores numa proximidade muito legal comigo também, pela relação que todo mundo sabe que eu tenho com o clube. E aí explodiu, mas assim, foi tudo muito genuíno, sabe? Não foi uma coisa... Eu já queria, não fui só acometida pela emoção, mas eu usufruí, Vac. Eu falei isso muito por Cazé, assim, um dia que ele
que a gente estava no mesmo programa. Eu falei, eu curti. Eu trabalhei, mas eu curti. É porque não é todo dia que seu time ganha da Inter de Milão, né? Não. Ali deve ter sido, Definitivamente. ali deve ter sido loucura. Exatamente. Ali foi uma coisa surreal. Absolutamente surreal. Você acredita, às vezes, quando você vê, você fala, esse time Não. ganha da Inter. Não, eu não acredito. Às vezes eu vejo imagens da Copa do Mundo de Clubes e eu não acredito que eu vivi aquilo. Porque eu lembro de falar com os meus amigos, eu sou muito grata por estar aqui, eu estou muito emocionada por estar aqui. Eu falava com a minha equipe, meu Deus, eu estou muito feliz de estar aqui. Mas quando passa, né, é muito louco, porque você vai vendo as imagens e você fala, caraca, eu vivi isso, eu estava lá. Teve gente que achou que você estava passando mal. Ainda tem essa coisa... Como é que foi isso? Então, vou te contar. Eu tinha que ir para minha posição, que se chama Uniflash, faltando 8 minutos para acabar o jogo. Porque o jogador não pode chegar antes de você. Então, protocolo FIFA. Sim. Eu virei para Paulinha, minha produtora, falei, Paulinha, não tem condição. Não consigo. Eu queria te dizer que eu não consigo. Mas se você puder me dar uma volta de confiança, eu vou estar lá. Antes dos jogadores. Ela, minha senhora. Meu Deus. Meu Deus. Bruno, não faz isso comigo. E ela é super, assim, certinha. Ela faz o trabalho dela muito bem feito. Então ela tava muito preocupada comigo. Eu falei, confia em mim, por favor, mas não me tira daqui. Eu não tenho condições psicológicas de sair daqui desse perder o que eu tô vendo, porque isso aqui é muito legal. Mas eu vou dar conta. Ela, não, eu confio em você, amiga. Curte seu momento. Só que tava eu, assim, né, ali perto, atrás do gol, e toda a galera do Flu, né, pessoal do clube. Enfim, o Fluminense ganha o jogo. Quando eu vou sair correndo, porque eu tinha que correr uma maratona para chegar lá antes dos jogadores, a galera do Flu começa a me abraçar, me jogar pra cima. E eu assim, que eu precisava chegar na minha posição de uniforme. Você foi abraçando todo mundo, então? Todo mundo me abraçava, todo mundo chorava. Não, aquilo ali é poesia pra mim, magia, cinema. Eu chorava, todo mundo chorava, se abraçava como se fosse família. Loucura. Meu Deus. Quando eu chego, totalmente emocionada, e eu tava tremendo de emoção, de vontade de gritar por aquela coisa do... eu tenho que entrevistar. Então, enquanto eles falavam, eu respirava. Então, eu fiquei assim... Porque eu precisava respirar em algum momento. Senão a gente morre, lembra disso? Senão eu não ia conseguir falar, entendeu? Tipo assim, eu ia ficar, tossindo, eu ia gaguejar, porque... E aí a câmera estava aberta, me pegou nesse momento, e aí cada um faz uso disso como pode. Até hoje eu recebo vídeos viralizados, né, de que eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E eu fico muito triste porque esse é um tema real. Saúde mental é uma pauta muito importante e que tem que ser debatida num ambiente sério e também com responsabilidade. Porque se eu tivesse tido uma crise de pânico e se eu fosse exposta dessa forma, claro, teria feito muito mal a mim. Muito mal, sim. Então, mas não foi. Eu tenho, inclusive, você sabe, né, que eu estou vivendo ainda um momento muito difícil da minha vida. Não sei se você já teve algum luto, mas luto não é uma coisa que a gente elabora do dia para a noite. Então eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas crises, eu tenho minhas questões, mas eu trabalho isso de forma muito séria com os meus médicos, com os meus amigos, com a minha família. Não é à toa que eu exponho muito pouco, porque eu acho que nem sempre vai ajudar. Às vezes você dá gatilho nas pessoas. Então eu tenho muita responsabilidade, vai querer falar sobre as coisas. Mas nesse dia foi emoção, felicidade e um dia histórico na minha vida. Já que você tocou nesse assunto, eu queria primeiro perguntar se você tá bem. Você perdeu sua mãe recentemente. Se você tá bem. E eu queria que você contasse um pouquinho do seu luto. Como é que você tá vivendo ele? Assim, minha mãe morreu de câncer em fevereiro. Primeiro te respondendo, eu estou bem, mas é uma perda muito significativa pelas questões óbvias. É um cordão umbilical que é rompido, então eu lido com essa dor diariamente. E o luto, as pessoas acham que o luto é você sentar, chorar e não sair mais de casa. Eu acho que tem gente que vive o luto dessa forma, que aí eu acho que já é uma coisa mais para depressão. Eu, graças a Deus, não vivo dessa forma, mas eu tenho dias muito difíceis, porque eu penso nela com muita saudade. Quando voltei, minha mãe foi minha grande fã, sempre foi, muito presente. Minha rede social tinha muito dela, ela assistia absolutamente tudo. E eu vi uma entrevista da Carolina Dickmann esses dias que ela falava assim, perder a mãe é perder o olhar de admiração. E é verdade. Então eu sinto muita falta desse olhar de admiração. E tento me conectar com ela, com a minha espiritualidade. Então eu tenho dias que eu prefiro ficar mais quieta, eu tenho dias que eu choro, tem dias que eu penso assim, poxa, eu nunca mais vou comer a moqueca da minha mãe. São coisas muito simbólicas, sabe? Desde que a gente descobriu que era muito grave até ela morrer demorou quase um ano.
Eu tava, por isso que as coisas acho que foram muito perfeitas na minha vida, assim. Eu tava no Esporte Espetacular e eles foram muito compreensíveis com o meu momento. Como eu tinha a agenda do domingo, durante a semana, muitas vezes eu passava a semana inteira no Espírito Santo. E o que eu garanti para minha mãe é que ela teria a melhor qualidade de vida possível durante todo esse tempo, durante todo o tratamento. Então nós cuidamos dela, eu e meu irmão, com todo o carinho e amor que a gente podia. Infelizmente a gente não controla a Wacker, né? Então não pude, enfim, fazer diferente para que ela estivesse aqui comigo. Não é uma escolha minha, não foi uma escolha dela. Mas a gente se despediu uma semana antes dela morrer. Ela me chamou para conversar e já estava rolando tudo isso de casé. Eu lembro que foi mais ou menos de a sua Globo. saída e tal, né? Foi tudo ao mesmo tempo. Muito louco. E aí ela falou para mim, filha, eu não tenho escolha, mas eu tenho que te deixar. Meu tempo aqui tá acabando. Mas eu espero que você se mantenha assim, feliz, corajosa, firme, que eu vou estar te abençoando onde você estiver. Isso foi uma semana antes dela morrer. Aí ela morre, enfim, depois do enterro, vem o carnaval. Eu peço demissão na segunda-feira. Então foi tudo ao mesmo tempo. Eu tô bem, mas vivo ainda, acho que com as pessoas mais próximas, né, que a gente fica mais num ambiente de acolhimento, eu falo, gente, ainda vai demorar um pouco. Eu entender essa vida sem minha mãe, sabe? Porque acabava uma cobertura, eu comprava mascote, bolinha, não sei o que, levava pra ela. Então acabou a Copa do Mundo de Clubes, eu não conseguia, não consigo mais dar um abraço nela e ouvir ela me vendo feliz, sabe? Tá difícil, mas é a vida, né? É a vida. Bárbara, o esporte ainda é machista? Muito. Amor? Qual machista ele é, Rick? É só a gente olhar que se a gente pegar as redações, se a gente pegar o estádio, se a gente pegar os lugares onde o esporte é praticado, podemos dizer assim, ele é predominantemente masculino. E não tem como você criar um ambiente saudável se você está num ambiente predominantemente masculino. Então ele é muito machista. Agora, o machismo ele repaginou, não é que ele acabou. Ele ganhou uma nova página, porque agora é feio ser machista. Então as pessoas ficam mais polidas em ser machistas. Então elas são nas entrelinhas. E eu acho que é isso que a gente tem que cuidar. Não é que o machismo é menor, não é que nós temos mais espaço e que as coisas são mais fáceis pra gente agora. Não é verdade. As coisas ainda são muito difíceis, as pessoas ainda desconfiam muito do nosso trabalho, a gente ainda precisa provar muito mais. E eu me vejo numa posição de muito privilégio, eu me sinto muito respeitada e respaldada. Mas isso não quer dizer que essa seja a realidade da maioria das mulheres. Porque eu alcancei uma posição em que eu precisei de muito tempo para chegar lá e eu entendo que é mais difícil ser machista comigo. Tem muita gente, inclusive, que faz meia-culpa. Hoje em dia que já me pediu desculpa. E eu não sei se é genuíno ou se é uma desculpa porque tem um receio dessa mulher, né, que tem suas bandeiras, que fala, que expõe. Então eu acho que assim, é machista. Bárbara, pra gente terminar, qual é a sua melhor versão? Quem é Bárbara Coelho? Cara, a Bárbara, ela é pagodeira, ela é cervejeira, ela é do pagode, ela é tricolor pra caralho, aí. Vou deixar seu palavrão. Consegui soltar um palavrão dela. A melhor versão dela é a versão alegre, que não esconde mais nada. Ela senta na mesa com os caras e se diverte, ela senta na mesa com as amigas e se diverte, ela faz piada de tudo, ela não leva a vida muito a sério. Então acho que essa é a melhor versão, eu gosto da versão de hoje. Eu gostei de ter recebido você aqui. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada muito a você. Obrigado. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, acima de tudo, pela sua grande amizade. Valeu, foi bom e até. Tchau, tchau.